a figura de Amélie Boudet, porque há muitas vezes uma percepção de que ela era a esposa, né, de Allan Kardec, provavelmente fazendo chá para receber os outros homens, né? Mas isso não era verdade. Ela era uma personagem muito ativa, ela é uma colaboradora, de fato, até mesmo sob o ponto de vista de revisões de texto e assim por diante. Olá, está começando o podcast Casa de Dona Maria, o programa da FEB TV que aborda temas do cotidiano feminino à luz do espiritismo. E a cada encontro a gente vai receber aqui na nossa casa 2 convidados, 2 convidadas que vão nos ajudar a refletir sobre os pensamentos, né? Sobre os temas que nós trouxemos aqui em pauta. Hoje quem vai estar com a gente é a Sheila Costa, colaboradora da FEB. Bem-vinda! Muito obrigada, é um prazer ver vocês hoje. E também quem está conosco hoje é a Sandra Borba, também, né, coordenadora ali, adjunta da área da evangelização do Infanto Juvenil, do CFN. Seja Olá. muito bem-vinda. Obrigada, um abraço aí para todas. É uma alegria ter vocês aqui falando sobre um tema que eu acho super interessante, que é a participação das mulheres na construção do movimento espírita. Se a gente estabelecer uma cronologia na história do espiritismo, a gente tendo como base o início em Kardec, antes da codificação, desde o processo de entendimento dos fenômenos espíritas, qual é a participação que a gente enxerga da mulher nesse processo? Quem vai começar? Posso? Fica à vontade. Sandra, roubei sua palavra um pouquinho, tá? Opa, que bom! Primeiro eu queria deixar bem claro que o papel da mulher em toda situação social vai evoluindo, né, ao longo da história da humanidade. E como o espiritismo surge lá no meio do século XIX, né, meio para o final do século XIX, era um contexto ainda de muita repressão, de muita proibição da atuação da mulher no ambiente social. Existiam papéis permitidos e outros completamente proibidos. E quando o espiritismo vem e mostra que o espírito evolui sendo homem, sendo mulher, passando por diferentes experiências de encarnação, aí ele vai desenvolvendo a força masculina, a força feminina, até chegar no equilíbrio, né? Que está muito bem representado naquela figura do Tao, né? Que tem o yin e o yang bem direitinho, equilibrados na mesma proporção. Então, quando se fala do papel da mulher na história do espiritismo, esse papel foi sendo ampliado, né, à medida que o espiritismo ia avançando como doutrina e como força social, né? Isso é muito importante da gente colocar logo de primeira, né? Uhum. E o papel delas, principalmente, né, o nosso, né? Quem sabe a gente já estava lá e veio para cá, né? Essa coisa toda de ir e vir, principalmente no exercício mediúnico. Uma porcentagem muito pequena das mensagens que Kardec usou na codificação foi psicografada por homens, né? As médiums eram predominantemente mulheres jovens, algumas até né? adolescentes, né? E que se dispuseram a fazer esse intercâmbio, né, com o mundo espiritual. Então, a base doutrinária está nas mãos das médiums escreventes, né? Então, acho que esse é um marco inicial no papel da mulher na história do espiritismo. Você disse que as médiums eram muito jovens, né? Eram. As irmãs Baudin eram bem novinhas, não eram? Exatamente. Então, elas tinham entre 14 e 16 anos, né? E que é uma idade bem inicial, né? Para você fazer uma tarefa dessa magnitude, porte. Né? Desse porte. Mas quem tem uma missão vem preparado, né? E só falha se esquecer o script, né? Se abandonar o script que estava combinado antes da gente reencarnar. E se a gente der uma olhadinha mesmo assim na história do espiritismo, ou mesmo antes dele, né, com as irmãs Fox ali, abrindo já os caminhos para o desenvolvimento também da doutrina, né, a gente percebe a atuação da mulher, especialmente na mediunidade, como você falou, inclusive aqui
no Brasil também, né? Pela mediunidade da Zilda Gama, Ivone do Amaral Pereira, além das inúmeras colaboradoras, né, que a gente vê. É curioso que quando a gente olha assim, para a história do espiritismo, a gente percebe essa atuação da mulher essencialmente na mediunidade ou nas questões relacionadas ao ensino, à evangelização, né, ao acolhimento, muitas colaboradoras anônimas, não é, Sandra? É verdade, eu gostaria apenas de destacar, voltando ao geral, né, à história, cumprimentando a todas vocês e a todos aqueles que nos acompanham e que nos acompanharão, a figura de Amélie Boudet. Porque há muitas vezes uma percepção de que ela era a esposa, né, de Allan Kardec, provavelmente fazendo chá para receber os outros homens, né? Mas isso não era verdade. Ela era uma personagem muito ativa, ela é uma colaboradora, de fato, até mesmo sob o ponto de vista de revisões de texto e assim por diante. E mais do que esse papel enquanto ele está encarnado, é após a desencarnação de Kardec. Né? Então, após a desencarnação de Kardec, ela se constitui um grande baluarte e enfrentando, como a Sheila colocou, as adversidades e as restrições de um momento histórico, que embora com os avanços da Revolução Francesa no final do século XVIII, ainda assim os chamados espaços sociais de intervenção do feminino eram poucos, né? E ela vai se converter não apenas na continuadora, na zeladora, vamos dizer assim, do legado kardeciano, mas ela vai enfrentar tribunais, inclusive, né? Ela estará extremamente preocupada com assegurar a divulgação, em especial, do livro espírita. Então, dentro da área da comunicação, né, dentro da área da divulgação, ela é um verdadeiro baluarte. Também gostaria só de registrar a figura de Alina Carlotti, né, que é também uma personagem muito importante. Já falaram aí das irmãs Baudin, há controvérsia se eram tão jovens, mas independentemente da idade, trouxeram uma grande contribuição, e de médiuns extraordinárias, cujas mensagens compõem, em especial, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas gostaria de situar, de modo geral, outras personagens. Eu vou destacar aqui duas muito especiais, que seriam a Eusápia Paladino, a médium italiana, né, e a espanhola, Amália Domingo Soler. Então, elas são muito importantes, vamos dizer assim, no processo de divulgação e de implantação mesmo do espiritismo. Por exemplo, a Amália Domingos Soler, né, que nasce em Sevilha, na Espanha, ela é uma divulgadora de marca maior. Ela é escritora, jornalista, com grandes problemas de saúde, de limitações de recursos financeiros, foi cega na infância, depois foi curada, sempre trazendo problemas de vista, mas ela, inclusive, chega a escrever dezenas de artigos em defesa do espiritismo contra uma autoridade, né, religiosa lá, católica, na Espanha. E a sua obra, vamos dizer assim, mais famosa, Memórias, né, do Padre Germano, mas os seus artigos, eles atingiram não apenas a Espanha, mas atingiram Venezuela, Cuba, México. Então, ela é uma grande divulgadora, né, e sempre fiel, vamos dizer assim, aos postulados espíritas. E a Eusápia, ela se caracteriza, é importante, já que vocês aí enfatizaram a questão da mediunidade, ela é uma médium de efeitos físicos, e ela será a primeira médium, dentro da história do espiritismo, a ser largamente pesquisada. Richer, Lombroso e outros personagens, e ela recebeu, claro, como todos os que trabalham pela luz, né, pela verdade, acusações, calúnias, né, e ela inclusive, possuía poucos estudos, né, mas de uma dedicação e, principalmente, a marca da generosidade. Tanto a Amália quanto a Eusápia, elas têm aquilo que nós diríamos, o grande escudo, né, conforme Emmanuel, comentando Paulo de Tarso, vai nos dizer, o escudo da prática do bem, da prática da caridade, a humildade, e nós gostaríamos de situar duas grandes virtudes nelas,
como na nossa Amélie Boudet, que seriam a perseverança e a fidelidade. Olha, a Sandra falou uma coisa aqui muito marcante, né? Parece ser muito uma característica feminina, essa questão do contar a história, né? Narrar a história daqueles que fizeram, como foi a Amélie Boudet, né? E tantos outros, se a gente for olhar em outros aspectos também, né? Outros que passaram, a mãe do Ayrton Senna fez uma fundação do Cazuza para preservar a memória. Parece ser um cuidado mesmo feminino. E dentro do espiritismo, a gente percebe essa atuação das mulheres que assumem essa responsabilidade de contar aquilo que, às vezes, um colaborador, né, masculino fez. E a preocupação com a continuidade do trabalho, isso, né? E da divulgação, né, dá espaço para isso, né, Sheila? O interessante é que isso ocorre de uma maneira muito instintiva, né? A gente é ensinada a cuidar desde cedo, né? Então, a característica do cuidado está sempre presente, envolvendo a energia feminina. Mas para que os nossos companheiros que estão atravessando a experiência masculina agora possam fazer o seu trabalho, a nossa energia é fundamental. Então, tem que haver complementaridade, não predominância, né? Haver igualdade, equidade, para que cada força possa desempenhar o seu papel nesse cenário. Aí, como a Sandra lembrou muito bem Eusápia Palladino, eu queria lembrar a Florence Cook, né, que trabalhou também com o William Crookes, né, na testagem das coisas, né? No livro A Caminho da Luz, o Emmanuel diz, né, que o século XIX foi o século das luzes em muitos sentidos, né? E ele aproveitou todas as invenções científicas que ocorreram ao longo do tempo, antes de chegar a essa época, para comprovar os fenômenos espíritas, porque as materializações foram pesadas, foram medidas, né? Aí balança de precisão, instrumentos que antes não havia, não tinha como você comprovar aquilo se não houvesse esse instrumental. E aí a história da ciência vai providenciando, você vê a qualidade do planejamento que é feito até obter o resultado que a gente precisa, né? Aquilo aconteceu naquela época porque haviam as condições materiais, exatamente, em termos de ciência, para dar esse suporte. Isso é muito legal. E aí, quando a Florence Cook se submete a todas as experiências possíveis, assim como a Eusápia na Itália, né? E aí o Lombroso e o Crookes chegam às mesmas conclusões em termos de definição, caracterização do fenômeno mediúnico, é a anuência dela, a colaboração dela, que permite ao Crookes declarar na frente da Sociedade Real de Ciências de Londres que esses fenômenos não são possíveis. Eu afirmo que eles são reais, né? Conta mais um pouco sobre esses experimentos, como é que eram esses experimentos, para quem não tem contato com a história dela, como eram os fenômenos de materialização que ela passava? Bem, o médium de materialização, ele sofre bastante, né? Porque ele vai ceder do seu próprio fluido vital para que o fenômeno aconteça, né? Então, o básico das experiências de materialização é trancar o médium num lugar escuro, porque o ectoplasma é afetado pela luminosidade, né? Seja ela artificial ou natural. Elas eram amarradas. Meu Deus! Nos pés, nas pernas, no corpo, na cabeça, que era para tirar qualquer dúvida a respeito de serem elas que estavam saindo da cama onde estavam para se fazer né? Como se elas trocassem de roupa e fingissem que eram personagens. Exatamente, aquele tipo do Clark Kent trocando de roupa dentro da cabine telefônica, entendeu? Não leva nem 30 segundos e ele já sai todo paramentado e forte como Superman. Então, para não ocorrer esse risco da própria médium estar forjando a aparição, elas eram amarradas, elas eram cobertas e ficavam pessoas dentro com elas para acompanhar e ver que realmente elas não tinham se mexido do local, né? Amarrada,
coberta, no escuro, num lugar pequeno. E vigiada. E vigiada. Isso aí, né? Essa foi a metodologia que eles escolheram, abordaram para descartar questões relacionadas à fraude, né? Comunicação, né? E aí, enquanto estava ali naquele processo, a médium entrava em transe, né, com o auxílio dos espíritos que estavam conduzindo o experimento, e saía do corpo dela uma quantidade muito grande de ectoplasma, né, que é o nosso fluido vital. Esse ectoplasma era materializado e aparecia na forma em que o espírito que estava ali para se manifestar queria. Em muitas sessões de materialização se forjaram flores, né, pequenos objetos, e em outros tem a forma da pessoa mesmo, né? Então, aí a Florence Cook permitiu todo esse tipo de fenômeno. E aí, como foi que provou que realmente era uma materialização de alguém externo? Porque se pesou o corpo dela antes da experiência e o peso era 1. Quando a materialização estava acontecendo, se pesou a materialização com balança de precisão. E aí se viu que a diferença do corpo da pessoa, né, ela perdia peso enquanto a materialização estava acontecendo. E era exatamente a mesma quantidade que o espírito tinha quando ele era pesado. Terminou a sessão de materialização, o fluido retorna para o médium, né? Agora vamos imaginar a gente dando o nosso fluido vital, aí depois ele retornando, né? Tem que ter um cuidado muito grande em sessão de materialização, porque esse ectoplasma pode ser contaminado por qualquer coisa que esteja no ambiente, né? Então, formas, pensamento ruins, né? Sentimentos ruins, eles são capazes de afetar essa vibração. Por isso que a vida física dos médiuns de materialização não é uma vida longa, porque há um desgaste, né? E a Eusápia Paladino e a Florence Cook passaram por esse processo repetidas vezes, né? A gente tem isso descrito lá nos Fatos Espíritas, do William Crookes, e do Animismo e Espiritismo, né? Ainda tem a médium que trabalhou com Aksakoff, né? E na Itália, com a Eusápia Paladino, a gente tem o Lombroso, né? Então, são 3 grandes homens, 3 grandes autores que não teriam conseguido fazer chegar esse conhecimento até nós hoje, e também naquela época, se não fosse a anuência de 3 grandes médiuns mulheres. E um trabalho bem demandante, também, né? Com certeza. Eu não estou atrás dele ainda não, tá? Mas eu acho essa história super interessante. O livro dos médiuns também traz várias histórias bem interessantes a respeito desse tipo de fenômeno. Uhum. E a gente sabe que aqui no Brasil, uma médium também fez, não em tão grande escala, mas também passava por esse processo, que era a Ivane Pereira, né? Uhum. Ela também participou de algumas sessões de materialização. E a própria Ana Prado também, não é, Sandra? A gente tem Ana aí. Prado, exato. Inclusive tem livro publicado do Samuel Magalhães acerca da Ana Prado. Mas vamos, assim, eu vou resgatar um pouquinho a figura da Zilda Gama, né? Porque a gente falou assim, a primeira médium que passa por todo o processo de investigação científica e usava Paladino, mas vamos lembrar que a Zilda Gama é a primeira grande médium psicográfica, né, de referência no Brasil. Né? Então, é muito importante lembrar um pouco da vida dela. Ela nasceu de uma família ilustre, mas aos 24 anos de idade desencarna o pai e mãe. E ela passa, então, a ser a responsável pelos 5 irmãos. Vai criar 5 irmãos. Depois ela vai cuidar, né, de 5 sobrinhos, ou seja, a luta foi grande, né? Então, eu que só tive 2 filhas, Maria, imagina, cuidar de 5 irmãos e depois de 5 sobrinhos, né? E ela é interessante porque ela desencarna bem idosa, viu? Diferente dos médios de efeitos físicos, tá? Então, o nosso Chico desencarnou também, né, no nonagenário. Então, uma mediunidade menos agressiva, entre aspas, sob o ponto de vista dos reflexos que causam no corpo físico. Mas a nossa prezada Zilda Gama foi jornalista, professora, diretora de escola, poetisa, contista, né? E uma coisa que a nós aqui do Rio Grande do Norte é muito interessante, porque é uma, vamos dizer assim,
é um mesmo pensamento, porque ela é autora de uma tese que ela, inclusive, leva ao Congresso sobre o voto feminino. Né? Isso nos faz lembrar a figura aqui no nosso Rio Grande do Norte, de Nísia Floresta, conhecida como a primeira feminista, né, brasileira, né, e que teve uma amizade com Augusto Conte, na verdade, não conheceu espiritismo em vida material, em reencarnação, mas diria ela, pelo médium Raul Teixeira, quando de uma visita dele aqui ao Rio Grande do Norte, passou a conhecer o espiritismo no plano espiritual e atuava, e ainda atua, né, conforme ele nos tem dito, no movimento espírita. Então é muito interessante porque a nossa prezada Zilda Gama, ela tem toda uma preocupação, vamos dizer assim, com o processo de orientação a pessoas. Né? E isso é muito interessante. Se falou ainda há pouco no acolhimento. Eu falaria, acrescentando ao acolhimento, que é uma função primordial do movimento espírita, o cuidado. Né? Então, ela era reputada como uma pessoa que cuidava dos outros, né? Não cuidou apenas dos irmãos e dos sobrinhos, mas tinha essa capacidade de cuidar do outro, né? O aconselhamento, o carinho, o ouvir, né? Até que ela realmente começa os seus padecimentos. Curiosamente, aqui para quem nos escuta, para quem nos vê, é que em 1912 ela recebeu uma mensagem de Allan Kardec. E isso foi muito importante, porque a mensagem dizia para ela que ela passaria por muitas dificuldades, como passou, por muitos testemunhos. Né? Então, ela recebe essas mensagens, e o próprio Allan Kardec, durante um tempo, vamos dizer assim, né, administra, coordena, ali, apoia e orienta o exercício mediúnico. Mas o que vai tornar a nossa Zilda Gama famosa, principalmente, é o conjunto das obras que ela psicografou, né, os romances, que tiveram uma grande repercussão, e não só no meio espírita. É importante registrar também, né, no meio não espírita, a repercussão das obras psicografadas por ela, da autoria espiritual de Vitor Hugo. Na Sombra e na Luz é o primeiro, do Calvário ao Infinito, Redenção, Dor Suprema, Almas Crucificadas. E ela também tem outras obras, que essas que eu nominei, elas são obras de Vitor Hugo, publicações da Federação Espírita Brasileira. Mas ela teve outros, Solar de Apolo, Na Seara Bendita, Na Cruzada do Mestre, Elegias Doutrinárias, organizou livros para, né, crianças também, né? O livro das crianças, o manual dos professores. Então, era alguém sempre preocupada com a questão da educação, entendida conforme o Livro dos Espíritos nos diz, a grande chave do progresso moral. E em 1959 ela tem um derrame cerebral, né? Se torna uma cadeirante e passa a ser assistida por um sobrinho. Né? Então, ela deixa para nós um legado, né? Deixa a sua obra, mas deixa principalmente o exemplo. Então, é a primeira grande mulher, né? Anterior à nossa Ivone do Amaral Pereira, que é outra figura também extraordinária. Não sei se a Sheila quer falar um pouquinho da Ivone. Eu quero falar do Dor Suprema. O Dor Suprema eu li quando eu tinha 10 anos de idade. Ixi, né? E assim, eu não era gente, né? Uma pessoa, né? Meio esquisita. E eu sempre gostei muito de ler. Não, eu falei era, tá? Mas pode colocar no presente que tá valendo ainda. Eu lia muito quando eu era criança, muito. E eu sempre morei em lugares onde havia poucos livros, então eu lia de tudo, né? Lia de tudo. Chegava um livro, eu tava pegando. E eu achei o Dor Suprema, assim, o título me chamou super atenção, né? Uma dor suprema, quer dizer, não tem nada maior do que isso, né? Que dor é essa? Eu fui ler o livro para descobrir que dor era essa. Não vou contar qual para não dar spoiler para ninguém. Vamos ler, né? E esse romance me chamou muita atenção, porque ele conta histórias de reencarnação que são fantásticas, né? Eu cresci acreditando nisso, mas nada melhor do que uma boa narrativa para nos dar, né, mais esse... Para ilustrar. Exatamente, né? E aí, na mesma estirpe da Zilda Gama, a gente tem a Anália Franco, que nasceu católica, né, se tornou espírita já mais
para o fim da Grande vida, educadora. mas era uma máquina de fazer coisas, é impressionante. Uma das minhas filhas, que estudou a biografia dela para apresentar lá no estudo sistematizado do qual ela participava, ela falou: mãe, eu tô com tanta vergonha de mim mesma, porque essa mulher não existe. Mas como assim máquina de fazer coisa? Ela fundou mais de 70 escolas, mais de 50 abrigos e escreveu. Ela também era igual a Zilda Gama, jornalista, professora, ativista social, né? Ela dialogava com as esposas dos fazendeiros depois dos negros libertos, né? Tava cheio de criança abandonada, ela ia procurando gente para adotar as crianças. Então ela viajou quilômetros esparramando essa onda de assistencialismo, solidariedade e divulgação da educação, da alfabetização, da literatura, do trabalho qualificado. Ela criou oficinas para as mulheres, qualificadores de mulheres. Então, quando ela se tornou espírita, ela juntou tudo que ela já era com um novo incentivo. Elas tinham essa consciência social, né? Com certeza. Eram espíritos já lúcidos, né, das suas responsabilidades sociais. Então, o Zilda ali já fazendo a tese que foi aprovada para o voto feminino, né? E foi aprovada ali no Congresso. Então, elas já tinham essa visão social da colaboração, e o espiritismo é como se ele viesse alinhavar todo esse conhecimento que ela já trazia em patrimônio espiritual, né? E vão atuando, né? Principalmente nessas questões relacionadas à educação, ao ensino, como forma de disseminar o conhecimento, né? Eu achei muito bonito isso. Camila, mas isso tudo tem a ver aquilo com que a Sheila tocou rapidamente, que é a visão que o Espiritismo tem, né? Porque se nós olharmos a história da humanidade, a narrativa acerca dessa história, com todo respeito, é uma narrativa masculina. Né? Exatamente. É uma narrativa de exclusão, né? Tanto é que quando a gente se debruça lá nos textos sagrados, a gente vai ver, né, primeiramente, a supressão da primeira mulher de Adão, que é a Lilith, né? E vamos dizer assim, a entronização de Eva como aquela que foi da costela, ou seja, nasce para servir, né? E isso é tão grave, é tão sério, porque isso está, eu vou pedir a licença aqui a Jung, para dizer que é um arquétipo, né? É um arquétipo que está, né, na nossa cultura, de que a mulher, prestemos atenção, é a grande culpada das dores do homem. Dos pecados da humanidade. Das dores da humanidade, dos pecados da humanidade. Das essa culpa não carrego. Né? Eu também não. Então, a tradição greco-romana aponta, mas nem tanto. Agora, a tradição judaico-cristã é uma calamidade, né? Então, é muito importante, nesse momento, lembrar que na colocação do Livro dos Espíritos, inclusive, é muito interessante, porque tem uma pergunta, acho que é 821, até anotei por aqui, é 821, quando o Espírito Verdade diz, é ela quem dá as primeiras noções de vida, dizendo que o papel da mulher é mais importante ainda do que o do homem, né? Não, porque, veja bem, muita gente pode até imaginar que havia aquela compreensão do sagrado, da mulher como aquela que porta a vida. Não. É como se fosse mala mesmo. Então, não havia essa percepção, né? Ela apenas estava ali, né, vamos dizer assim, guardando aquele que seria o ser que viria, né, nascer. Então, não tem essa visão de maternidade. E eu costumo brincar, não sei se vocês aí concordam, né? Que quem disse, né, que ser mãe é padecer num paraíso foi um homem. Com certeza. E ele estava criando o padecimento, não o paraíso. O padecimento. Então, a história da mulher é uma história, primeiramente, invisível, né? É uma história invisível, salvo exceções que dizem terem existido essas exceções lá pelo Oriente, China, provavelmente de matriarcado, e algumas tribos por aí, mas a narrativa histórica, né, é uma narrativa masculina, masculinizadora e principalmente excludente da mulher e acusatória. Exatamente. É tão acusatória que nós estamos no século XXI, né, com parte das mulheres do mundo, do nosso planeta, enfrentando, em especial no mundo árabe, muita dificuldade, isso, precisando de muitos
muitas mártires que estão realmente reencarnando para lutar, né? Mas aqui mesmo no nosso Ocidente famoso, com um discurso às vezes tão bonito, né? Nós já tivemos, então, a chamada segunda onda feminina, em especial nos anos 70. Hoje se fala na terceira onda feminina, né? Que seria exatamente aquela que bate de frente com uma narrativa reconstruída do homem, da Mulher Maravilha. A Sheila falou no Super-Homem, eu vou falar na Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha é essa, é aquela que trabalha 2 expedientes, às vezes 3, e pelas madrugadas atende os meninos, e ela é vista, então, como uma mulher extraordinária. Ela recebe menos, né? Vive debaixo dos assédios, etc. e tal, mas é como se fosse uma visão romantizada, já que não deu mais para sustentar a mulher dentro de casa, mas aí se cria uma narrativa que é mais complicada ainda. Eu não quero ser Mulher Maravilha, não. Eu não quero ser guerreira. Não quero ser guerreira. Esse papel eu abdico com felicidade. Pois é, mas a gente não precisa ser Mulher Maravilha, porque nós já somos mulheres maravilhosas. Não precisa, né? Então, é diferente. A questão é diferente. Tirou daqui. Então, essa terceira onda é preciso que a gente tenha um senso crítico também, porque a mulher continua sendo o quê? Objeto. Basta que vocês, que nós que estamos aqui, que todos aqueles que nos acompanham, escutem as músicas produzidas, as letras de músicas produzidas, são estarrecedoras. Né? Para quem tem filho adolescente, neto adolescente, aluno adolescente. Né? Então, é realmente um momento em que parece assim, não, vocês agora estão no mercado de trabalho, ótimo, agora se satisfazem ganhar menos. Vocês querem fazer muitas coisas, porque diz que o homem não sabe fazer 2 coisas ao mesmo tempo, façam muitas coisas, mas aproveitem, multipliquem, façam mais ainda, mas continuem a quê? A serviço do homem, né? A serviço não da humanidade, mas a serviço da satisfação, dos desejos, dos interesses masculinos. Lastimavelmente, as narrativas continuam ainda a ser muito masculinas e excludentes. E é curioso que aí a gente citou o nome aqui de várias colaboradoras do Espiritismo, de inúmeras médiums, né? Que nós sabemos que passaram por situações muito desafiadoras durante a vida, né? Mas nos faz pensar também o quanto que não foi infligido pelo contexto social, né? Aquilo que não foi sofrido para além da conta, né? Sim, porque a gente está falando de mulheres múltiplas que exerciam inúmeras funções, que eram comunicadoras, que criavam oportunidades sociais de modificação da comunidade que viviam, e isso tudo dentro de um contexto que não as favorecia. Era um contexto totalmente adverso. Totalmente adverso. Eu fico pensando... Falamos agora da Nália, da Zilda Gama, falamos ainda, antes da gente começar o programa, você ainda estava falando de outra figura, né, Sheila? A mãe do Gabriel Delany, né, e a esposa do Pierre Lemarie, né, que quando estava lá no início do espiritismo, né, nascente, elas também foram grandes divulgadoras, eram mulheres cultas, né, parceiras dos seus filhos, do seu marido e parceiras da divulgação do espiritismo. Inclusive, trabalharam junto com a Amélie Boudet, né, em vários momentos, para manter o arcabouço doutrinário seguro, né, porque a gente não teria hoje a doutrina íntegra à nossa disposição para a gente aproveitar como pode, né, como dá conta, se elas não tivessem feito esse sacrifício ao lado de todas as outras pessoas que continuaram, né, a fazer esse trabalho. E isso num contexto que era diverso não somente ao espiritismo, mas também a elas executarem esse trabalho, né? E aí é uma dupla adversidade, né? Eu sou uma mulher espírita num contexto de século XIX, né, que, como a Sandra disse, já tinha progredido muito, mas ainda estava, né, com todos os ranços da época. A gente não consegue progredir tanto, a não ser depois de 2, 3 gerações, né? Porque aí o ranço realmente ficou para trás e a gente vai à frente carregando ideias novas. Mas antes disso não tem condição, não. Fica preso mesmo na limitação, né? Mas eu acho mais importante nesse tipo de programa que a gente está fazendo aqui é não só prestar atenção nas mulheres que conseguiram vencer o contexto adverso,
criando reações em cadeia, situações que provocaram uma repercussão social maior. Eu quero lembrar também aqui todas as mães obscuras, né? Aquelas que estão presas no seu cotidiano, mas que não deixam de ser espíritas, que ensinam seus filhos pelo exemplo, que fazem o culto cristão no lar, que levam para a evangelização, que acompanham o desenvolvimento moral dos seus filhos no dia a dia, mesmo que elas não estejam publicando um jornal, escrevendo um livro, criando uma cruzada, montando uma instituição, essas são pessoas que fazem a base do espiritismo permanecer e crescer. Chega o nosso momento, Camila! A hora é agora. Gente! E eu acho que nem nós aqui somos esse tipo de pessoa, porque nós estamos aqui no espaço de proeminência, né? A Sandra está numa situação em que ela é coordenadora disso, daquilo, a gente já se conhece há um tempão, não vou falar quantos anos não, para a gente não ficar, né, numa situação meio complicada, mas nós aqui não estamos representando ainda esse universo silencioso, mas firme. É anônimo. Você não pensa que é anônimo, não é invisível. Não. É anônimo. É anônimo. A gente não mistura os conceitos. É anônimo, porque a gente não sabe os nomes delas, não sabe onde elas estão, nem o que estão fazendo. Mas elas estão fazendo isso, né? Elas estão acompanhando a formação moral dos filhos dentro dos conceitos da doutrina espírita. Então, elas estão reformando mentalidades, né? No filme da vida do Gandhi, tem um momento em que eles estão lá discutindo como é que vão fazer a libertação da Índia, que precisa de exército, precisa de armas, precisa não sei o quê, porque tem que matar. Aí ele fala assim, meus amigos, eu não quero ferir os corpos deles. Eu não quero matá-los, eu quero mudar a mente deles. Então, é isso que o Espiritismo faz com a gente, ele muda a nossa mente. A gente trouxe atavismos, a gente trouxe crenças, limitações, processos repetitivos que estão na nossa psique e que aparecem no nosso comportamento cotidiano, mesmo que a gente não tenha consciência disso. Mas a doutrina espírita, gota a gota, todo dia, ela progride a nossa mente, ela modifica a maneira como a gente pensa, como a gente sente e como a gente se comporta. E esse trabalho é feito dia a dia, com jornal, sem jornal, com rádio, sem rádio, com escola, sem escola. Não é uma coisa que explode, que todo mundo vê, mas é algo que é feito silenciosamente, perseverantemente e que produz os frutos do futuro. Igualmente, né? Poderoso a esses trabalhos com grande divulgação. Né? Eu acho que é até maior. Né? Eu acho que é até maior. Porque nos faz... Isso que você colocou, Sheila, é muito rico para a gente, né? Porque se ainda lidamos com os ranços de certa desigualdade, né? Entre os papéis sociais, entre os gêneros, se a gente ainda lida com isso, em que medida o Espiritismo pode vir nos consolar a darmos conta de algumas funções que ainda nos são relegadas, inclusive o da educação dos nossos filhos, né? Educação laica e educação como papel, muitas vezes, daquelas que trazem as noções de espiritualidade para os filhos, que é um papel que ainda é muito relegado às mulheres. Às mulheres. Não é? Ô, Sandra, o que você acha? Em que medida o Espiritismo pode nos apoiar nesse papel de doméstico ainda, do ensino doméstico ali, da condução dos nossos filhos, né, para essa espiritualidade, quem sabe a gente dirimir alguma dessas diferenças que ainda residem, né, entre os gêneros? Inclusive, quem vai responder para nós é o Livro dos Espíritos, né, quando nos fala de paternidade e maternidade como missões, e Emmanuel que vai nos lembrar que os pais são os primeiros evangelizadores. Como exatamente, culturalmente, se delegava muito à mulher, a exceção aí, dentro da história da educação, está em Roma, onde o pai tem uma outra atitude, é ele quem é o educador por excelência, mas no restante não, é a figura feminina. Então, cabe de fato à mulher, né, esse papel da orientação, esse papel da educação. Então, ela se converte na primeira evangelizadora. É a primeira que vai mediar, vamos dizer assim, né,
a vida da criança com os ensinos da doutrina, com os ensinos de Jesus. Então, é um papel, a Sheila colocou muito bem, é um papel anônimo, né, que nós não temos ainda nem como aquilatar. Mas eu gostaria também de dizer que hoje, né, já que a gente se aproxima aí daqui a pouquinho do final do programa, né, hoje nós não podemos esquecer que nós temos a mulher no movimento espírita como grande maioria, viu? Então, perdoe os homens, tá? Mas a estatística tem apresentado que a mulher ela está em maior número de participação, né, do que o homem. Agora, ela participa em quê? Então, além dessa colocação da Sheila, é muito importante, que é a frequentadora ou a trabalhadora que não tem aquela proeminência, mas está realizando no interior do seu lar a grande revolução pela educação dos filhos, nós temos hoje a mulher na gestão, né? Na gestão. Então, nós... embora com dificuldade, viu? Porque eu vou dizer uma coisa aqui que destoa um pouco, mas o movimento espírita é machista. Ainda bem que foi você que disse. Ainda bem que foi você que disse, não eu, mas eu corroboro. A Sheila não quis dizer, mas ela mentalmente ficou me impressionando. Eu fiquei ali, né, na mentalização. Então, ainda vivemos um movimento espírita machista, né? Ao ponto tal de que foi o meu amado, querido e saudoso Francisco Thyssen quem trouxe, por exemplo, a figura... que é uma figura feminina que eu amo muito, Maria Cecília Paiva. Exatamente. Né? Eu ia falar delas duas agora. Não, deixa eu falar da outra, senão Então, a Maria Cecília Paiva, que foi a médium, primeira mulher médium dentro do grupo Itagiba, desculpa, Grupo Ismael, eu fui pernambucana, aí eu me lembrei lá de Pernambuco. Então, dentro do Grupo Ismael, e foi a primeira mulher vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. E, logicamente, daqui a pouco terá, se Deus quiser, uma mulher na presidência. Isso em que ano, hein, Sandra? Isso em que ano? Menino, isso na década de 70. Na década de 70, né? Na década de 70. E a nossa Maria Cecília Paiva, junto com a outra Cecília, são as chamadas Cecílias, né? Dois ícones, né? Então, a nossa Cecília Rocha, que foi também levada do Rio Grande do Sul para Brasília, para a FEB, se tornou, em primeiro lugar, uma assessora de Maria Cecília Paiva, depois se tornou diretora do Departamento de Infância e Juventude e vice-presidente, diga-se de passagem, braba, que só se uma lata. Na hora que se reunia com os homens, ela era João Batista, a voz do que clama no deserto, mas ela falava. Não deixava de falar, né? Não, nunca deixou de falar. Né? Eu acho interessante, Sandra, é que a Maria Cecília Paiva e a Cecília Rocha foram professoras no primeiro curso de evangelizador que eu fiz, quando eu tinha 16 anos. Não diz não faz. Esses dias. E assim, foram pessoas com quem eu trabalhei muito ao longo do tempo e elas são decisivas. Eu me lembro que eu conheci você trabalhando com Cecília Rocha. Exatamente. E elas são pessoas decisivas na história da evangelização infanto-juvenil e do estudo sistematizado no Brasil e no mundo. No Brasil, no mundo. Né? Muito bem, muito bem. 40 anos já de campanha de EGE, 45 anos já da campanha de evangelização. Né? Pena então, que esse curso não era gravado, né? Porque eu queria muito assistir essa aula. Mas eu tenho todo o material, se você quiser, trago para você. Não se apeie, não. Agora, só para a gente registrar e não deixar, né? Elas foram personagens muito importantes. A Maria Cecília Paiva psicografava o nosso Bezerra de Menezes, né? Inúmeras mensagens. A nossa Cecília Rocha, né? Também médium, e tinha uma dedicação extrema à causa e não tinha, como a Sheila que a conheceu, não tinha medo de propostas. De jeito uma nenhum. Característica que eu gogostaria de, encerrando aqui para a minha participação, de dizer que a mulher ela tem esse papel também. Porque a mulher, né, ela é a irmã de um nome muito bonito, feminino, chamado Coragem. Né? A Coragem. Então, o que me admirou, em especial na convivência, né, de muitos e muitos anos com Cecília Rocha, foi exatamente a coragem de propor, a coragem de mudar, a coragem de dizer erramos, a coragem de dizer vamos consertar.
né? Então, acredito que esse também é um papel da mulher que hoje está não apenas nas gestões do movimento espírita, na casa espírita, como passista, na assistência social, nos estudos, coordenadoras de estudos, na divulgação, expositoras, na literatura, enfim, né? No trabalho que é total, é pleno. Então, nós estamos em plenitude, agora precisando cada vez mais, de fato, consolidar os nossos espaços, né? Os nossos espaços, valorizando, como a Sheila colocou muito bem, aquelas que não estão no destaque, não estão na vitrine, porque estar em vitrine é complicado, viu? Mas aquelas que estão no silêncio, né, dos campos de batalha dos homens, erguendo o jardim divino com as flores do seu trabalho, da sua dedicação e de sua amorosidade. Olha que coisa linda, né? O quanto foi inspirador, tem sido inspirador para a gente ouvir de tantas colaboradoras anônimas que a gente sabe aí, como Sandra bem lembrou, né? Compõem a grande massa de trabalhadores espíritas, inclusive, na assistência social, no acolhimento, na educação, nas mesas mediúnicas, né? Que seja um encontro assim, inspirador para nós, que a gente olhe para essas mulheres que desbravaram ali, né, o início do espiritismo, desbravaram esse caminho, como Sandra bem lembrou, portando a coragem aí, que a gente consiga abraçar os nossos caminhos aí. Temos em mãos a doutrina espírita consoladora que nos inspira, nos ampara, nos dá coragem. Aqui mesmo, neste local em que a gente está agora, que está funcionando como estúdio, funcionava a reprografia da Federação Espírita Brasileira. Por quê? A gente começou a fazer os planos de aula para enviar para o Brasil inteiro, tanto da infância, quanto da juventude, quanto do estudo sistematizado, com a ajuda fundamental da Marta Antunes, que até hoje está à frente de muitos trabalhos. E existia uma equipe feminina aqui. Era a dona Cecília Rocha, era a Tossi, que trabalhava na biblioteca da UNB, e ela que cuidava de rever todas as referências que iam nos planos de aula para sair tudo bonitinho. Nós tínhamos a Ruth Ribeiro, que era datilógrafa, né? Voluntária também, a Ruth, que trabalhou demais da conta comigo aqui, né? A esposa do Zé Carlos. A Zaira, né? Zaira. Então, era uma equipe feminina gigantesca movimentando para que esse trabalho realmente chegasse. Aí, quando o trabalho estava todo pronto, o plano de aula montado, revisado, arrumadinho, datilografado, aí entravam os meninos para fazer a reprodução. E a juventude da qual eu tomava conta, lá no Caminho da Luz, em Sobradinho, vinha para cá uma vez por semana para auxiliar as apostilas, grampear e fazer os pacotes. Então, era um serviço realmente assim, muito colaborativo, mas tinha uma alma feminina pulsando. E eu estou lembrando porque era neste local aqui, neste subsolo, que a gente trabalhava, às vezes virava à noite para fazer entrega de material. Então, a história do espiritismo no Brasil e no mundo tem, sim, com muita força, uma pulsação feminina por trás, um ritmo feminino, um coração batendo, né? Irrigando, mandando coisas para todos os lugares, né? E eu espero que, com a luz da doutrina espírita, a gente consiga trabalhar cada vez mais com equidade, né? Percebendo que nós não somos nem homem nem mulher, nós somos espíritos em evolução, passando por experiências diferentes em várias situações de vida, para que a gente adquira a visão genuína do todo, né? Lembrando que a história continua sendo escrita. Exatamente. E temos a oportunidade de colaborar. Gente, muito obrigada. Eu gostaria muito de continuar essa conversa, de comer um pão de queijo. Sandra, pão de queijo, a gente vai ficar devendo dessa vez. Não, a gente faz um transporte. Sim, a gente manda para você pelos correios. Não, transporte mediúnico, gente. Olha, esse aí é mais complicado. Peraí, né? Esse aí ainda não sei fazer, não, mas a gente conversa. E a gente queria agradecer. Mas, gente... Diga, Sandra. Eu só queria, antes de encerrar, porque senão eu desencarno, tá? Eu só gostaria de encerrar aqui e dizer só um rapidinho. Não esquecer que dentro dessa mesma linha, né, da nossa Ana Prado, da
Zida Gama, da nossa Ivânia Pereira, nós tínhamos uma alma que nos deixou recentemente, além da Cecília Rocha, Cecília Pato, que é a Sueli Caldas. Isso. E nós não podemos, de forma alguma, num programa como esse, esquecer, para minha amada, meu pãozinho de queijo mineiro, né? Meu abraço. Então, a gente deixa o nosso abraço a todos esses vultos que nos inspiraram, continuam nos inspirando, e nosso abraço também a quem esteve conosco, acompanhando essa conversa. Teremos muitas outras conversas na sequência, a gente já convida vocês para voltarem sempre. Vamos fazer um especial de 2 horas de duração, brincadeira. Mas muito obrigada por estarem aqui. E a gente vê vocês no próximo episódio. Até semana que vem, né? Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço nas mulheres, naqueles que reencarnarão mulheres e assim por diante. Não, querida, depois que a gente já chegou aqui, não volta para trás, não. Agora é só daqui para frente, entendeu? É piadinha, viu, gente? Tem um amigo meu que diz assim, Sheila, quando você for homem, você vai entender o universo masculino. Eu falei, não, o espírito não retrograda. É a segunda. A Fátima estava aqui e falou a mesma coisa. Tá vendo? Eu e a Fátima somos amigas, não é à toa. É a segunda vez que eu escuto isso hoje. Muito obrigada. Encerrou, né?